A paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos neste vídeo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs da fé, amém. Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aqui Jesus lembra ao Pai que ele fez o máximo que podia para que as pessoas conhecessem a Deus. Tudo o que ele faz nos dias de seu ministério, e mesmo antes, ele faz dando crédito total a seu Pai. Ele diz aqui que ele continuará a tornar o Pai conhecido. O seu desejo não é O seu desejo não é que vêssemos o sacrifício do Filho, mas sim a glória do Pai. Jesus, dou graças por me fazeres conhecer o Pai. Agradeço por me reconciliares com o Criador, para que eu estaria perdido se não fosse pelo teu sacrifício. Tu deste a tua vida para me dar a minha, e dedico todos os meus dias a proclamar o teu nome, amém. Ai, irmãos, essa palavra é muito forte, né? Que a gente consegue entender que por muitas vezes o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava aqui, ele não se declarava, ele declarava o Pai, né? E ele falava das maravilhas e das grandezas do Pai. Né? O que a gente entende, o que essa palavra está ensinando para mim e para você? Que a gente se diminua, que ele cresça em nós. Né? Por muitas vezes a gente tem que deixar de aparecer e deixar ele aparecer na nossa vida. Né? A gente tem mesmo que... Essa é a vontade de Deus. A gente foi chamado para servir a ele nesta grande obra. Então, que ele seja visto em nós. Né? Que seja sempre declarado através da nossa atitude. Que ele é o poder, ele é a glória e ele é a salvação da nossa alma. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar com você neste momento através desta palavra. Muitas vezes o nosso eu quer falar, quer fazer e acontecer. E não podemos nos comportar assim, porque essa obra não é nossa. A vontade não é nossa. Não fomos nós que nos escolhemos para essa obra, jamais. Está escrito na palavra do Senhor. Que Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos trouxe. E pode ter certeza que se por algum momento a gente der descanso para a nossa carne, a gente vai pagar o preço sim. Deus ele vai nos repreender, porque Ele não nos fez para que a gente venha se servir, fazer a nossa vontade. Deus nos fez para a glória dEle, para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, adorar a Ele e espalhar o nome dEle enquanto a gente estiver aqui. Então, que você nunca perca a oportunidade, não deixe a vergonha te dominar, a timidez, para que você não fale de Jesus para alguém. Se você vê alguém sofrendo, se você vê uma pessoa muito isolada, muito quietinho, tem tristeza ali, tem mágoa, muitas vezes tem rancor, tem ressentimento, tem dor, né? A pessoa, quando ela tá bem, ela não fica assim isolada, não. Quando a gente vê alguém que se isola demais, tem alguma coisa ali, essa pessoa precisa de ajuda. Então a gente precisa parar um pouco de correr para tanto lado, para todos os lados e resolver um monte de coisa e cuidar das almas. Foi para isso que Jesus me chamou e te chamou. Deus ele não me chamou e ele não te chamou para construir riquezas aqui. Deus não me chamou e não te chamou para construir uma conta bancária gorda, sabe? Para conquistar aquele palácio, para comprar um carro maior e mais caro e mais moderno do que o outro. Não foi para isso que o nosso Deus me chamou e te chamou. Ele nos chamou para servir a Ele com excelência, não de qualquer jeito. Né? Então que a nossa prioridade seja sempre servir a Deus e não se preocupar com nada na nossa vida, porque Ele diz isso. Que a gente não venha se preocupar com nada, porque Ele está tomando conta de tudo. Se o seu sonho é ter tudo isso para a sua vida, se for do querer de Deus, Ele vai preparar no momento certo. Mas se não for do querer de Deus que tudo isso aconteça, é porque Ele me conhece, Ele te conhece. E Ele sabe muito bem o que faz a gente se perder no meio do caminho, porque às vezes a gente dá tanto conforto para nossa alma,
tanto conforto que ela quer descansar. E ela quer usufruir daquele conforto. E ela quer viver bem. Mas e a obra, né? E esse trabalho que Deus nos escolheu para fazer? E a vontade de Deus onde que fica, né? Então, eu aprendi até aqui que os momentos melhores da nossa vida é o deserto, é o leito de dor, é o sofrimento. Por quê? Porque quando tudo tá bem, a gente não vai chamar Deus. Quando tudo tá maravilhoso, por que que a gente vai pensar em Deus? É aí que mora o perigo. Quando tudo fica bem, quando tudo tá extraordinariamente maravilhoso, nossa, aí tem um perigo constante, porque a gente não vai lembrar do Pai, não vai chamar por Ele, e é isso que Satanás quer para levar a minha e a tua alma para o inferno. E muitas vezes a gente não entende, né? A gente fala, caramba, eu sofro tanto. Muitas vezes tudo dá errado para mim. Minha vida não anda, tudo com maior sacrifício. Eu dou 2 passos para frente, 3, 4 para trás. Por quê? Deus, ele nos aproxima dele dessa forma. Quando você sente dor, muita dor, e você sabe que ninguém pode te ajudar a não ser Deus, quem você vai chamar? Deus. Você vai falar, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus não estou aguentando, Jesus está doendo, Jesus me cura, Jesus me salva. Mas você só vai chamar se estiver doendo, se não tiver dor, você não vai chamar. Se tudo estiver bem, você não vai lembrar dele. Essa é a nossa natureza. Se tudo estiver bem para mim, e quando vê o dia acabou, o dia foi embora, eu estou cansada, eu vou dormir, não falei com o pai, não lembrei do pai, estou falando de mim. E aí acabou o dia e fica aquele remorso. Poxa, ontem eu não falei com Deus, ontem eu não orei, ontem eu não conversei com o meu pai. Você imagina isso? Então a gente não pode permitir, porque é isso que o diabo quer, ele rouba o nosso tempo. Às vezes ele coloca tanta coisa no nosso caminho, na nossa frente, para distrair, para roubar o nosso tempo, e a gente não percebe. Por quê? Por quê? Por que será? Porque o nosso foco não está em Deus. O nosso foco está em conquistar e fazer tudo, em resolver tudo. E a nossa alma, e o nosso compromisso, e a nossa comunhão, e a santidade com Deus, onde que fica? Tem que ser a prioridade, tem que ser a nossa prioridade. Se isso for a nossa prioridade, a gente sempre vai estar preparado para tudo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai estar o tempo inteiro falando comigo e com você. Não faz isso. Não receba aquilo, não anda naquele caminho, espera, obedece a Deus, o Espírito Santo fala, mas quando a gente deixa a nossa mente igual um turbilhão de coisas, não vai ter espaço para a voz do Espírito Santo, não. Então a gente precisa fazer isso, rever as nossas prioridades, obedecer a Deus e nunca se esquecer que quando está doendo, quando a gente está sofrendo, é nesse momento que a gente se aproxima mais de Deus. É nesse momento que a gente está na comunhão. É nesse momento que, se a gente morre neste momento, a gente sobe para com o Pai. Porque no momento da dor, do sofrimento, a gente está orando mais, a gente está se consagrando mais, a gente se aproxima mais. É assim. Só que o problema é que muitas vezes a gente não vive assim. Então Deus permite situações difíceis para que a gente venha se aproximar. Deus, ele nos espreme, nos aperta para que a gente venha se aproximar, porque senão a gente se perde. Ele não quer perder a nossa alma, Deus, ele quer levar eu e você para morar com ele no céu. Infelizmente, a única maneira é nos apertando, porque senão a gente se perde no meio do caminho. Então, se for dessa maneira, Deus, ele vai nos apertar. Mas a gente não precisa viver assim, a gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode ficar todos os dias da nossa vida, pelo menos 10, 20 minutos, em 24 horas, pelo amor de Deus, o que é 10, 20 minutos do nosso dia? Separar esse tempo para Deus, para conversar com Ele, para se relacionar, sabe? Para fortalecer a intimidade. É isso que a gente precisa fazer, porque, irmãos, a gente aprende isso, que uma casa vazia, Satanás vem e traz o inferno inteiro com ele e destrói aquela casa. Quem é essa casa? Somos nós. Eu e você somos a casa. Então, se o Espírito Santo de Deus não fizer morada na minha e na tua vida, quem vai entrar é o diabo e vai ser para roubar, matar e destruir. E quando ele vem, ele não faz isso somente com a nossa vida, é com a família inteira. Ele nunca vai vir buscar uma pessoa só, ele leva a casa toda. Então, que a gente venha estar com esse espírito de vigilância, de fazer com que o Espírito Santo de Deus, a gente venha trazer ele para perto, a gente sempre venha chamar ele para perto.
para que Ele faça morada, para que Ele more em nós, para que não haja espaço para o diabo trazer a destruição dele sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Depois não adianta a gente chorar, a gente reclamar, culpar Deus, nem pensar, porque falta de vigilância, né? Falta de comprometimento com a palavra, com Deus, nos faz pagar o preço. Então guarda esta palavra no teu coração, não perca ela, medita nela dia e noite, porque do mesmo jeito que você vai fazer, eu também vou fazer. Da mesma forma que Deus está falando com você, está falando comigo também. E eu peço em nome de Jesus que essas palavras não se percam, mas que através dessas palavras, em nome de Jesus, você se fortaleça. Que seja bênção na tua vida, na vida da tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.